Boa noite a todos. Quero desejar que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa noite. Essa noite chuvosa, a bênção de Deus, esse Deus maravilhoso que a gente está aqui mais uma vez reunidos para louvar, para bendizer, para agradecer, para pedir perdão, para ter aquele encontro real com Ele. Esse Deus que é tão maravilhoso que Ele sempre prepara o melhor para nós. E uma das coisas boas que Deus, ótima, maravilhosa, que Deus preparou para nós, foi a salvação, a graça, o envio do seu único Filho para nos perdoar, para nos dar a salvação. Hoje é um culto de Natal, onde a humanidade comemora, ou deveria comemorar, o nascimento de Cristo. A Bíblia relata que naquela época, por ordem do Estado, acontecia o censo. E José e Maria saíram da sua terra, foram até Belém, para cumprir aquilo que o Estado falava a questão do censo. Chegando lá, chegou a hora de dar a luz ao Salvador. Procuraram em vários locais, nas hospedarias, não acharam um lugar para Jesus nascer. Então ele veio nascer num estábulo, de uma maneira simples, humilde. Enquanto a humanidade da época atendia o que o Estado dizia em questão de licenciamento, em questão de vida natural, o maior presente da humanidade estava ali, nascendo num estábulo de maneira simples, para nos mostrar a humildade. Passou-se os anos e hoje nós estamos aqui reunidos em 2025 para louvarmos e agradecermos a esse Deus que nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo. Jesus que veio nos dar a maior prova de amor, a revelação de Deus para os homens. Muitas vezes, olhando o cenário atual, também é parecido com aquela época. Hoje, Jesus também não encontra lugar, e hoje é no nosso coração. O mundo comercial transformou a data que deveria ser um momento de reflexão, aonde colocasse Jesus e procurasse entender e viver a sua palavra, foi mudado para o ter, para o comprar, para o consumir. Estão tirando Jesus do cenário. A humanidade caminha muitas vezes dando lugar ao celular, dando lugar a olhar notícias, TV, enfim. E Jesus também não encontra um lugar nos dias de hoje para morar no nosso coração. Assim como naquela época, no envio, quando Deus enviou Jesus para concluir o seu plano de salvação, foi difícil encontrar um lugar para Jesus nascer. Hoje esse mesmo Jesus continua batendo de porta em porta, para que possamos dar ouvido a Ele, para que possamos entender a sua mensagem, para que possamos abrir o nosso coração e viver aquilo que Ele nos ensina. A maior prova de amor que existe na humanidade é os ensinamentos de Cristo. Aquele que procura a não ter Jesus apenas como um conhecido, mas como um amigo íntimo, aquele que procura a conhecê-lo, aquele que procura a deixar que Ele entre no coração e vive a sua palavra, aquele que entende o que é um amor verdadeiro. E é isso que a humanidade precisa nos dias de hoje. Em 2025, com tanta tecnologia, com tanto saber, a humanidade ainda continua um retrocesso, porque não dá ouvido a maior prova de amor, e é aquele que poderia resolver tantas coisas, tantas desavenças, tantas dores, tantas doenças. Hoje, nós como igreja, como pessoas, como cristãos,
cristão, caminhamos, estamos aqui reunidos para, da nossa maneira, falho, cansados, mas prestar o nosso louvor de coração aberto e contrito e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, entra na minha vida, entra no meu coração e faz morada, me ensina, Senhor. E é isso que nós precisamos, é isso que a humanidade precisa, de buscar e de entender Jesus Cristo. O dia que a humanidade virar os olhos para Jesus, virar o coração, a mente e aceitar Ele de todo o coração, as coisas serão diferentes. E nós, como igreja, continuamos a nossa caminhada, louvando, agradecendo, pedindo perdão, pedindo força, pedindo discernimento e orando para que a humanidade consiga enxergar, a viver o que Cristo ensina. Que nesse dia que está próximo do Natal, nós reunidos aqui, possamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos Te entender, nós precisamos Te conhecer. Que vamos curvar a nossa cabeça e fazer uma oração. Meu bom Deus e Pai, através do Teu Filho Jesus, nós chegamos na Tua santa presença neste momento, Senhor, para Te pedirmos perdão, Senhor, por tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Perdão porque pelas vezes que damos lugar a tantas coisas supérfluas e não damos lugar a Ti, Senhor. Muitas vezes temos tempo para tantas coisas que não nos levam a nada, Senhor, mas não temos 50 segundos para falarmos contigo de coração aberto e sincero. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Como uma terra seca, Senhor, nós estamos clamando a Tua misericórdia, o Teu perdão, Senhor, e nós necessitamos da Tua graça na nossa vida, Senhor. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nos ensina, nos capacita, nos envia Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para que possamos caminhar na estrada da vida, fazendo aquilo que Te agrada, Senhor, e vivendo o Teu Evangelho, o Teu ensinamento de amor. Nos ajuda a perdoar, a amar o nosso próximo, Senhor. Nos ajuda a ter compaixão, nos ajuda a ter entendimento, Senhor. Nos preenche com Tua graça, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. O Natal se aproxima, Senhor, e nós estamos aqui de coração aberto, dizendo: Senhor, entra na nossa vida, entra no nosso coração, Jesus. Nós queremos, Senhor, nós necessitamos, Senhor, e nós precisamos de Ti. Preenche com o Teu Espírito Santo, Senhor, nos dá força em mais uma semana que se inicia, Senhor. Pai, nos abençoa, nos protege, nos ampara, Senhor, nos guia. Nos faz sentir a Tua presença, Senhor, nos faz sentir a Tua segurança. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos, de todo o coração, louvar e bendizer o nosso Deus. Amém. Nós vamos louvar a Deus. É Natal, uma época em que as nossas esperanças se renovam, os nossos planos são colocados na balança, renovamos, às vezes alguns votos, planos também, e que tudo aquilo
muito, muito agradecida a Deus. Ele tem derramado bênçãos sobre as nossas vidas. E a última música deste momento fala sobre aquela noite tão significativa que dividiu a história. Uma noite de paz e de amor, onde Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomou sua forma humana e nasceu e viveu aqui na terra. Então nós vamos cantar agora. Tudo é paz, tudo amor, independente Jesus nasceu. E que Ele possa, a presença dEle, nascer no nosso coração a cada dia. E nunca nos esquecermos que Ele está sempre conosco. Continua as crianças aqui na frente para o culto infantil. Hoje tem uma salinha nova ali para escutar, o lugar ficou gigante. Está orando nesse momento? Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nessa noite, pelos meus pais, pelo Samuel, Jesus Cristo. Continue abençoando, trabalhando na vida deles, e dessas crianças, Jesus Cristo, das outras companheiras desta noite, de cada pai.
Nome que ora Jesus Cristo. Amém. Vamos estar falando essa noite sobre o verdadeiro milagre do Natal. A gente vai ver isso em Gálatas 4, do 1 até o 7, onde vai ficar que Deus se tornou ser humano para que os seres humanos se tornassem filhos de Deus. O Natal, para muitas pessoas, era marcado por lugares de luzes, de encontros, de festas e troca de presente. Isso não é errado, mas o verdadeiro sentido de Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, se encarnou como ser humano, depois morreu na cruz e ressuscitou para nos trazer salvação. E aqui em Gálatas, que nós leremos, em Gálatas capítulo 4, nós verificamos que o Natal foi um momento decisivo em que Deus entrou na história da humanidade para mudar nossa condição espiritual. Esse texto aqui nos revela que éramos o que somos e também o que nós seremos. Então Deus tornou humanos para nos tornarmos filhos de Deus. Vamos ler Gálatas capítulo 4, do 1 até o 7. Diz assim o texto bíblico: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, e nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre os tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Deste versículo, vamos orar novamente. Deus, obrigado pelo texto bíblico. Obrigado por estar reunidos neste momento como igreja de Cristo. Te peço que trabalhe nossas vidas, trabalhe no coração, para explanar, falar corretamente aqui a tua palavra, Senhor, aplicar aos nossos corações para sermos transformados por ti. Isso te peço, em todo nome que oro, em Cristo Jesus. Amém. Bom, nesse texto bíblico que a gente vê a linha do tempo em que Deus está, em que Deus atuou, está atuando na humanidade, a gente vê que antes de Cristo Jesus, nós éramos herdeiros do pecado. Desculpe, herdeiros de Cristo, mas vivíamos como escravos do pecado. Mesmo sendo herdeiros de Cristo, escravos do pecado. Vou novamente os primeiros versículos que dizem assim, versículos de 1 a 3. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob os tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Paulo aqui está usando uma linguagem bastante conhecida pelos leitores daquela época. No mundo antigo, quando o herdeiro era menor de idade, ele tinha uma herança guardada para ele, mas ele ainda não desfrutava dessa herança. É mais ou menos como acontece hoje. Até uma certa idade, tem a herança garantida pelos pais,
depois vai poder desfrutar delas, principalmente depois da morte dos pais. Então, naquele contexto, nós vemos, durante o tempo que o herdeiro é menor de idade e nada difere do escravo. Por quê? Porque ele não tinha ainda herança do pai, ele vivia debaixo das ordens do pai, das ordens do seu pai que terreno. O seu pai cumprindo aquilo que o pai queria que fosse cumprido. Ele tinha promessas de uma herança, mas não tinha liberdade. Tinha herança, mas não desfrutava dela ainda. Era herdeiro, mas vivia como se fosse um escravo. É como hoje em dia um grande herdeiro que tem uma grande herança no banco, mas, por exemplo, só pode desfrutar aos 18 anos de idade. Seu pai deixou uma herança, mas ele não pode desfrutar. Aqui esse é o contexto específico que o texto está nos dizendo. O tutor, ele não era o pai, ele era o guardião temporário. Sua função não era criar intimidade com aquela criança, mas manter disciplina um tempo determinado até certa idade. E a gente trazer esse contexto espiritual para nós hoje em dia, Paulo diz que nós também estávamos nessa condição. Nós somos herdeiros de Cristo, salvos por Jesus Cristo, mas até sermos salvos por Jesus Cristo, somos escravos do pecado. Essa é a nossa condição, essa aí no tempo da verdade. Até Jesus Cristo vier e transformar nossas vidas, cada um é escravo do pecado. Então aqui Deus vem revelar que o povo de Cristo tem uma herança formidável, que vai ser desfrutada lá no céu, onde não há choro, lágrimas, nem dor, nem nada. E aqui a gente já pode desfrutar dessa herança em partes, quando cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Vamos à lei, aqui trazendo o texto de lei de Moisés, que entregou ao seu povo lá no Antigo Testamento. A lei nos ensinava como um espelho para o ser humano. O espelho mostra o nosso rosto, talvez nosso rosto sujo, embaçado, mas o espelho ele tem o poder de limpar o nosso rosto. Ele só nos mostra quem nós somos, só nos mostra o que tem que ser mudado em nós mesmos. É quando a gente olha para um espelho e vê, poxa, eu tenho que pentear meu cabelo, eu tenho que arrumar minha aparência. A lei do Antigo Testamento era assim, mostrava um caminho para o povo trilhar, o que devia ser feito, mas não limpava o povo de Deus pela lei. O que limpa o povo de Deus? É Jesus Cristo, e somente Cristo Jesus. E muitas vezes quantas pessoas ainda vivem hoje, olhando como se fosse por um espelho, seu reflexo, as suas mudanças que precisam ser feitas, na sua vida espiritual, na sua vida real aqui, mas ainda não conhecem Jesus Cristo, que é aquele que pode mudar todas as coisas. Jesus Cristo se encarnou, ele virou um ser humano para mudar as nossas vidas. A gente conhece regras, a gente conhece tradições, a gente conhece leis que são colocadas pelo governo, pela prefeitura e tudo mais. Mas não adianta nada. Conhecemos todas as regras, se vemos sobre o medo de errarmos, sobre o medo da culpa, do medo da lei da tradição, nós sermos libertos por Jesus Cristo. A culpa é uma sensação constante no ser humano. A gente constantemente diz, poxa, eu devia ter feito diferente. Poxa, eu devia ter feito dessa maneira, que o presente iria ser diferente, que o meu futuro estaria garantido. Mas eu quero que essa noite você se livre de toda a culpa. Você coloque qualquer culpa diante dos pés de Jesus Cristo, diante de Cristo. Jesus diz, me tira essa culpa, me tira essa preocupação. A gente pode ver preso do passado. O passado já passou. A gente não pode ver condição. E se tivesse sido diferente? O ensino não existe. O que existe aqui e agora. A gente viva sabendo disso, lançando sobre Deus a nossa
analogia com se nós vivêssemos na casa de Deus, de Cristo Jesus, mas aí não conseguimos desfrutar aquilo que conquistou na cruz para nós. Aí não conseguimos ter paz, aí não conseguimos ter tranquilidade, não conseguimos ter alegria que Cristo conquistou para nós, que Ele se encarnou como ser humano para que nós desfrutássemos nesse momento. Então essa noite desfrute dessa alegria que Cristo dá. Desfrute da alegria que Cristo dá, porque Deus nunca quis que seus filhos andassem em tristeza, em amargura, remoendo problemas do passado, mas entregassem o passado para Deus e soubessem que o futuro está garantido no amor de Cristo Jesus e que nada pode nos separar dele. Quando a gente vê um texto bíblico aqui, a gente verifica também que o nascimento de Cristo Jesus, ou seja, o Natal, aconteceu no tempo perfeito de Deus. Gálatas 4 e 5 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, o que é a plenitude do tempo? O tempo certo que Deus quis que as coisas acontecessem. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, ou seja, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, nada foi improvisado, nada aconteceu por acaso, aconteceu no tempo certo de Deus. E algumas coisas, versículos que são bastante interessantes que eu gostaria de destacar. Primeiramente, nós vemos aqui que Jesus nasceu de uma mulher. Ele entrou na nossa história como um ser humano, como nós. Ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele sentiu aflição, ele sentiu tristeza, ele chorou. Ele nasceu também, como nós vemos aqui, debaixo da lei. E que lei é essa? A lei do Antigo Testamento e também a lei dos homens. Ele se tornou um ser humano como todos os seres humanos eram naquela época. Como os judeus estavam debaixo da lei de Moisés, no Antigo Testamento, Jesus também estava. E por que ele fez isso? Para que nós fôssemos salvos. Ele viveu como um ser humano qualquer e ele morreu na cruz sem pecado, mostrando que era o perfeito Deus e temos salvação com Ele. Jesus, ao se encarnar, ele se submeteu à lei do Antigo Testamento, à lei de Moisés. Ele nasceu como um rei, ou tipo de Deus, que estava acima de todas as coisas e só mandava nos seres humanos. Ele se igualou a nós, por amor a nós. Ele se submeteu às mesmas dores que a gente sente também. E por isso Ele nos entende. E isso deve nos trazer consolo profundo. O mesmo Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que cuidou do seu povo lá no deserto, no maná, o Deus que multiplicou pães e peixes, o Deus que andou sobre as águas, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, o Deus cuidando da sua vida e da minha vida. Deus cuida de nós. E o Natal nós vemos aqui, o nascimento de Cristo Jesus, ele tem um propósito, que é nos redimir, que é nos resgatar, que é nos trazer salvação. O início do verso 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. É o versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei. No mundo antigo, como é que um escravo podia ser livre antes de terminar o seu tempo de escravidão? Se alguém pagasse o preço por aquele escravo. E como nós nos livramos da escravidão do pecado? Deus pagou o preço na cruz para nos dar a salvação. O pecado que está sobre nós caiu sobre Jesus Cristo. A ira que deveria ter explicado por nós caiu sobre Jesus Cristo. Ele pagou o preço da cruz. Ele pagou o preço para quem? Não foi para o diabo.
estávamos com condenação e não estamos mais. Cristo nasceu com o destino certo. A manjedoura nos trouxe salvação. Cristo nos trouxe salvação. Então o Natal não é apenas uma história bonita de alguém que nasceu numa manjedoura, que nasceu entre os animais, que cresceu, que teve seus amigos, que morreu e ressuscitou. É a nossa história de salvação. É uma mensagem de redenção. Deus não veio apenas para emocionar a humanidade, dar um exemplo moral para nós. Ele veio para nos libertar. Eu continuei a linha do tempo aqui da atuação de Cristo Jesus na humanidade. Nós vemos o resultado do Natal, que é uma nova identidade de cada um que recebe quando crê em Jesus Cristo e arrepende seus pecados. Somos filhos de Deus. 5 ou 7, versículo bíblico diz assim de Gálatas 4: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus, por Deus. A obra de Deus não parou na libertação. Ele tirou os escravos para sermos filhos dele. Aqui clama: Abba, Pai. A palavra Abba aqui no aramaico eram palavras que geralmente crianças utilizavam para se dirigir aos seus pais de modo um pouco mais íntimo. Não é exatamente igual, mas é como nós se disser, uma criança diz para o seu pai: papai, ou paizinho, uma maneira carinhosa de se dirigir a Deus, se dirigir ao Pai, e fala que esse Espírito clama: Abba, Pai. Deus enviou o Espírito de Jesus Cristo ao nosso coração para nos tornarmos filhos que clamam como o Pai que nos ama, um Paizinho que nos cuida, e assim a gente não é mais escravo, mas somos filhos de Deus. A humanidade é criada por Deus, mas espiritualmente, quem é filho de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo, que podem dizer: Pai, meu Paizinho, como está aqui no texto bíblico. A gente não vive tentando agradar um juiz distante. Muitas vezes as pessoas veem Jesus, veem Deus como alguém que veio julgar, veio trazer ira, veio Jesus um Deus mau. Mas Jesus é amoroso, Jesus é misericordioso, Jesus cuida de nós. A gente pode lançar sobre Ele as nossas ansiedades, só lançar sobre Ele os nossos pecados. É claro que Deus exige santidade, exige obediência, isso é verdade. Mas nós olhamos Jesus Cristo como um Pai amoroso, não como um juiz que nos traz condenação, ou que nos traz maldição, ou algo nesse sentido. Que a gente possa caminhar por Jesus Cristo como um Pai amoroso, que cuida de cada um de nós. A gente não obedece a Deus para ser aceito por Deus, porque lá na cruz Ele já morreu para nos aceitar como filhos dele. Nós obedecemos a Deus, porque fomos aceitos por Ele. Então, irmãos, a linha do tempo da atuação de Cristo Jesus na história humana nos mostra que antes de Jesus Cristo nos salvar, mesmo sendo herdeiros da salvação, nós éramos escravos do pecado. Isso quer dizer que a gente não peca mais, mas a gente busca uma vida correta perante Deus. Segundo o Natal, aconteceu no tempo perfeito de Deus, e nada é por acaso. O nascimento de Jesus não é por acaso, o seu nascimento não é por acaso, você não está aqui nesta noite por acaso,
filhos de Deus. Eu vou ler novamente os últimos versículos para a gente gravar no coração, que diz assim, 6 e 7. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Vamos voltar lá ao início da mensagem. O filho é herdeiro da herança do seu pai, seja qual for. Nós somos herdeiros da herança de Deus. E que herança é essa? É uma vida eterna, de plena paz e felicidade. Onde não haverá dor nem nada, nem tristeza alguma. Onde a glória de Deus habitará para você. Mas essa herança a gente pode desfrutar agora, nos em partes. Esse mundo tem maldade, é claro que tem maldade. Tem pessoas ruins, é claro que tem pessoas ruins. Tem leis ruins, governos ruins. Mas mesmo assim a gente pode desfrutar dessa herança de que forma? Tendo em paz, mesmo em meio à dor, sabendo que Jesus Cristo nos ama e como filhos, a gente tem alguém que cuida de nós. Pense no pai que cuida do seu filho pequeno, que traz carinho para o seu filho pequeno. Ele começa a andar ali e dá a mão para o seu filho. Ele ensina o seu filho a andar, ele ensina as primeiras coisas, e não abandona o seu filho, porque ele é um pai amoroso. Assim é Deus com nós. Ele nos cuida, ele nos ama, como um pai amoroso ama o seu filho, muitas vezes recém-nascido. O Natal, então, o Natal nos revela a grande mudança na história. De escravos passamos para filhos de Deus, do medo passamos para a intimidade com Deus, de condenação para uma herança eterna com Deus. Paulo encerra esse texto com uma afirmação poderosa. Assim você já não é mais escravo, porém filho. Talvez alguns aqui tenham vivido uma fé por obrigação, uma tradição religiosa ou algo nesse sentido. Com peso, com medo, com temor no sentido pejorativo de Deus. Mas a gente pode ver que Cristo nasceu na plenitude dos tempos, no tempo certo, para nos trazer alegria, paz e tranquilidade. Ele convida você a viver como filho amado dele. Não sei quais dificuldades você tem enfrentado, mas eu quero que nessa noite você entregue as suas dificuldades a Deus. E não pegue ela de volta. Deixe com Deus. Há problemas que a gente pode resolver. Há muita coisa que a gente pode resolver. E provavelmente a maior parte da vida não depende de nós. Filósofos, estudiosos, tudo mais, eles afirmam a maior parte da nossa vida. Eu vi um dado estatístico na internet, não sei se é exatamente esse valor, mas de 80% a 90% da nossa vida a gente não tem nada para fazer, porque não depende de nós. E a gente vive preso nesses 80% e 90% de nossas vidas. Com culpa, com rancor, com raiva, com ódio, porque a gente não pode mudar absolutamente nada. E mesmo que esse número não seja tão exato, com certeza, a maior parte da nossa vida a gente não consegue mudar. Eu quero que você entregue isso a Deus. Diz, Deus, esse problema é teu, tu vai mudar, porque eu não tenho que mudar. Eu não posso mexer no coração do meu chefe, dos meus funcionários, ou seja o que for. Eu não posso mudar o coração da minha família, dos meus parentes, amigos, vizinhos, mas Deus pode mudar. Então entregue a sua vida a Deus e deixe Deus mudar aquilo que a gente não consegue mudar. A gente descanse nele. Receba a redenção de Jesus Cristo. Descanse da filiação, você é herdeiro de Deus, filho de Deus. E viva a liberdade que Cristo lhe trouxe, para não viver mais com medo, com culpa, ansioso pelo amanhã. Esse é o verdadeiro milagre do Natal. Deus se tornou ser humano, para que os seres humanos se tornassem filhos de Deus. Que a gente possa descansar
estar reunidos aqui nesta noite. Muito obrigado de cada irmão que está aqui, Senhor, que mesmo noite chuvosa, Senhor, vieram até aqui, Jesus Cristo, te louvo, te agradeço para predicar aqui, Senhor. Que a gente possa lançar sobre ti a nossa ansiedade, saber que as coisas não acontecem por acaso, mas tu tem um propósito em cada coisa que acontece na nossa vida, Senhor. Que a gente possa descansar, ter tantas coisas que se preocupa que não pode mudar absolutamente nada. Mas que nessas partes, Jesus Cristo, a gente pode dizer, Deus, isso é problema teu, cuida, porque eu não posso mudar. Nos ajude, Senhor, temos certeza, Senhor, que tudo acontece pela tua soberana, perfeita e agradável vontade. E muito obrigado, Senhor, muito obrigado por encarnar como ser humano, por viver e habitar, andar entre nós, por morrer na cruz, ressuscitar, nos dar tão grande salvação. Em teu nome que eu oro, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus, vamos louvar a Deus nesse momento, mais uma vez, vamos estar louvando e agradecendo o nome do nosso Salvador.
fumando, sofreu todo tipo de coisas e intenções para tomar o nosso lugar naquela cruz. Nós temos, nesse momento, só a agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Tudo aquilo que nós podemos dar ao Senhor. Ainda é pouco, é muito que o Senhor tem dado a nós pela salvação. Tudo mais, todas as bênçãos, o Senhor tem derramado na nossa vida. Obrigada, Senhor. E nos perdoa porque muitas vezes não temos o coração grato, somos ansiosos demais, esquecemos das tão maravilhosas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos para se sentar. Encerrar o curso. Apenas 2 avisos. Nas próximas 2 quartas-feiras a gente vai ter culto aqui da véspera de Natal, é gratuito de novo. Mas ano que vem a gente volta normalmente com as nossas atividades. Então, os cultos de domingo continuam normalmente, só os 2 próximos cultos de quarta-feira que nós não teremos aqui. Qualquer dúvida que o irmão tiver, se for, é só entrar em contato comigo que a gente conversa. Vamos estar orando. Papai, muito obrigado, Senhor, obrigado por ter cuidado de nós, muito obrigado por este culto, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, a tua igreja, Jesus Cristo. Esteja abençoando cada irmão que veio, cada irmão que não pôde vir, Senhor. Esteja cuidando, derramando as mais ricas bênçãos sobre as suas vidas, Jesus. Esteja abençoando as crianças que vieram esta noite, Jesus Cristo. Que cada palavra plantada no coração delas, que cada ensinamento, Senhor, frutifique, Senhor. Sempre cresça em graça e sabedoria, Jesus Cristo. Sobre a tua proteção, sobre o teu cuidado, Jesus Cristo. E cuide do futuro delas. Eu te amo nesta noite. Eu te peço agora, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Teu nome que ora